Vamos dar início mais uma tarde ao nosso encontro. Seja bem-vinda, irmã Sônia, seja bem-vinda, irmã Zilene, irmã Cleia. Mais uma vez, o Senhor nos presenteou com este momento para a nossa vida ser edificada por mais um testemunho. Eu creio que todas nós já obteve a vitória, alguma vitória da parte do Senhor, e é sempre muito bom nós ouvirmos, testemunhos, porque isso edifica a nossa fé, A gente vê a grandiosidade do nosso Deus, aquilo que Ele pode fazer, e a nossa mente ela não consegue dimensionar o que mais, Ele pode fazer, porque não tem impossível para Deus. Ele pode fazer tudo de acordo com a sua vontade, porque Ele é soberano, está acima de tudo. Nós vamos louvar o Senhor com um hino de agradecimento a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E logo em seguida, irmã Cléia estará contando o seu testemunho nesta tarde para a edificação das nossas vidas. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Seja exaltado e engrandecido o nome do Senhor para todos sempre. Acima de tudo, acima de todos, Ele é Senhor. Glória a Jesus. Ele é grande, Ele é poderoso. Não podemos perder a fé naquilo que o Senhor pode fazer. Ele não operou somente nos antigos, né? Os antigos profetas, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Não foi só lá que Ele operou. Ele hoje também tem poder para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. O problema é que muitas das vezes nos falta fé, confiar. E a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, talvez, se a nossa fé está um pouquinho fraquinha, é porque está faltando a gente conhecer quem é o nosso Deus através da sua palavra. Que quanto mais a gente se alimenta da palavra, quanto mais a gente procura conhecer ao Senhor, mais a nossa fé vai sendo edificada e fortalecida. E a gente é capaz de crer em coisas sobrenaturais. Porque crer em algo que é natural, né, irmã? Já algo que é óbvio, é fácil. Mas crer quando não existem soluções, quando há, né, um diagnóstico complicado, então é necessário usar a fé. E a fé, essa fé sobrenatural, Deus, Ele tem poder para desenvolver em nós. Basta a gente querer, pedir e buscar Ele a cada instante, amém? Então nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos orar pela vida da irmã Cleia, para que mais uma vez o Senhor fale conosco através da vida dela, que possamos ser edificadas com a experiência da vida dela, aquilo que ela passou, né? Que possamos ser edificadas e ter a nossa fé fortalecida nesta tarde. Vamos orar? Senhor, meu Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade. Senhor, não temos palavras, porque até que o Senhor tem nos sustentado. Neste momento, nós intercedemos pela tua filha e eu creio, Senhor, que ela já está em tuas mãos e tu tens preparado, Senhor, uma palavra abençoada ao nosso coração. Que o nosso coração venha estar aberto e receptivo, Senhor, para receber a tua palavra, para sermos fortalecidas nesta tarde, Jesus. Senhor, abençoe aquelas que ainda têm propósito de entrar, Senhor, nessa sala virtual. E eu creio que o Senhor vai proporcionar essa oportunidade. Abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Cleia está com a oportunidade. A paz do Senhor para todas as irmãs. Creio que Deus, né, nessa tarde, preparou para nós estarmos unidas, né, para ouvir a mensagem daquilo que Deus colocou em nossos corações. Desejo deixar para as irmãs meditação Salmo 121, que diz que elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, porque é através de Deus que nós encontramos socorro para nossas vidas. Eu quero contar um testemunho sobre a vida do meu filho Ramon. Nós temos muito testemunho, né? Eu creio que é de cada um de nós, mas esse foi algo que fortaleceu minha fé, minha confiança em Deus, minhas experiências também com Deus como cristão. E ele estava internado no Hospital de São Vicente, já tinha 15 dias internado. E durante esse período que ele estava internado no Hospital de São Vicente, ele pegou uma bactéria, uma infecção hospitalar, e ele simplesmente entrou com broncolite, uma doença comum, né, que toda criança tem, mas aí no hospital ele foi cometido com uma infecção hospitalar e teve uma parada cardiorrespiratória, onde os médicos na hora falaram para mim sair da sala e começaram a tentar avivar, ressuscitando ele ali, avivando ele. E eu liguei para o meu pai naquele momento em desespero, porque o médico falava que não tinha jeito, somente Deus. E eu liguei para o meu pai
Meu pai na hora falou assim para mim: filha, aonde o médico diz que não tem jeito, é aí que Deus gosta de trabalhar. E ali eu comecei a ver o agir de Deus, quando o médico chegou para mim e falou que ele tinha retornado à vida, mas precisava transferir ele para o Rio de Janeiro, ou um outro hospital que tivesse um CTI para criança naquela idade, porque ele estava com 3 meses e meio. E ele já estava com aquela hemorragia digestiva, colocando muito sangue pela boquinha dele, e os médicos ali sem entender o que estava acontecendo com ele, e lutando desde umas 1h30, 2 horas para tentar um hospital, um UTI móvel para levar, e não conseguia nada. E meu pai chegou e começou a orar, consolando meu coração, e meu pai falou essa palavra para mim: eleva os olhos para o monte, de lá que vem o socorro, confia em Deus, não perca a tua fé em Deus. E naquele momento Deus me encheu de fé, e eu comecei a acreditar no poder de Deus. Algumas pessoas que estavam ali naquele hospital vendo a situação até questionavam, mas ela está tão tranquila, o filho dela quase morto e ela tranquila, mas eles não sabiam por dentro de mim como eu estava naquele momento, né? Eu sangrando, chorando por dentro, mas não demonstrando nem desespero, nem aflição, não gritei, não me desesperei para que arrumasse um carro, para que tivesse um hospital, nada. E nós tentamos muitas ajudas, pedimos muito apoio a pessoas conhecidas e nada, a gente não conseguia transferir ele para lugar nenhum. Quando chegou a noite já, umas 10h30, quase 11 horas da noite, nós conseguimos transferir ele para o Pronil, no Rio de Janeiro. Eu não conhecia o lugar, mas ele foi enviado para lá. Não foi em UTI 9, foi num carro comum, uma UTI, uma ambulância comum mesmo. E até meu cunhado Ângelo, na época, foi junto com ele, porque ele conhecia o Rio e a gente não. E eu só fui no outro dia. E chegando ali no hospital, o médico até falou para mim que tinha uma ordem para não internar nenhuma criança, porque o hospital já estava cheio. E só por um milagre que Ramon conseguiu ficar internado naquele lugar. E ele falou: só um milagre para ele ter ficado internado, porque o hospital já estava lotado, muita criança internada naquela época. E ali eu pude entender que foi a mão de Deus agindo, que foi o poder de Deus agindo, que havia uma promessa de Deus na minha vida, através da vida dele. Porque quando eu engravidei dele, Deus falou que haveria muito pranto no meio da minha família. Ao meu entendimento, ele iria morrer, mas não. Era pranto de clamar ao Senhor, era pranto de chorar aos pés do Senhor e de acreditar que o poder de Deus é soberano e ele está dentro do controle, tudo está no controle de Deus. E ali meu filho ficou internado, e todos os dias que eu ia visitar, ele estava pior, cada dia pior, ficou internado, ficou entubado, ele ficou em coma induzido por praticamente um mês, ele internado naquele hospital em coma induzido, e eu não vendo saída, precisando arranjar até mesmo pessoa para fazer doação de sangue. E no dia que ele ia receber a doação de sangue, eu cheguei naquele hospital e uma enfermeira me encontrou e falou assim: eu procurei ele no CTI, aí eu não achei. Aí a médica, a enfermeira falou para mim: mãe, o teu filho não precisou tomar bolsa de sangue, porque a anemia dele, que era irreversível, de ontem para hoje, ele ficou curado. E ele deu um salto, mãe, da morte para a vida. O teu filho agora está ali na enfermaria. Isso, irmão, era o poder de Deus, porque depois de um mês, aquela criança vivendo entubada, sedada, você vê o agir de Deus na vida daquela criança. É um testemunho muito longo, mas eu vou resumir para que os irmãos entendam como que Deus age. E ele saindo dali foi para a enfermaria. Quando ele chegou na enfermaria, ele pegou uma outra infecção. E ele voltou para o UTI e ficou novamente internado, sem eu poder entrar para falar com ele. 2 dias sem eu poder entrar para falar com ele. E um dia aquela diretora do hospital chegou para mim e falou: mãe, você entra lá, porque ele não está totalmente sedado, ele vai ouvir você. Ele, mesmo sendo bebê, ele tem consciência. Fala para ele que você ama, que você precisa dele, que você está do lado dele. E eu entrei ali naquele lugar, sentei perto dele e comecei a recitar o Salmo 91 para ele. Só recitando o Salmo 91 e falando: Jesus, minha mãe te ama, mas Jesus te ama muito mais. Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Eu fazia isso diariamente.
Eles deixavam eu entrar, ficava lá naquele hospital. Eu ia às 7 da manhã e ficava até às 3 horas sentado do lado de fora. Não entrava, ficava do lado de fora. E ali, irmão, Deus proveu que eu começasse a falar do Evangelho naquele lugar. Falava do poder de Deus naquele lugar. A soberania de Deus é tão grande que ele estava internado no Pronil, em Nilópolis. Eu não conhecia aquele lugar. E Deus me levou ali naquele lugar, meu pai guiando o carro. No momento eu falava, Deus, aonde eu vou ficar, Senhor? O que vai ser da minha vida neste lugar? E o Senhor me deu uma palavra que eu ia ficar numa casa, no bairro Mangueira, em Nova Iguaçu. E deu o nome da pessoa, chamava Beth. E eu falei, mas como eu vou achar esse lugar? Não tem como, eu não conheço nada. E o meu pai falou, se Deus falou, meu pai era homem de muita fé e eu pude aprender com ele. Se Deus falou que você vai ficar nessa casa, nesse lugar, a gente vai achar. E ele pegou o carro e saiu guiando e parou num sinal de trânsito e perguntou para o moço, aonde que fica esse bairro Mangueira aqui em Nova Iguaçu? O homem falou assim, anda 5 minutos. Olha como é que Deus fala, anda 5 minutos, marca direitinho, desliga o carro e pergunta. Assim nós fizemos. Quando nós chegamos naquele lugar, meu pai desligou o carro e perguntou, aonde mora a Beth aqui no bairro Mangueira? O rapaz falou assim, você está em frente à casa dela. Irmão, Deus é tão maravilhoso que Deus levou a gente até o portão da casa onde eu ia ficar. E eu não tenho muito mais contato com esse povo, mas eu fiquei com esses irmãos maravilhosos, posso dizer assim, eu fiquei na casa deles por 2 meses e meio. Durante o período que a mãe estava internado, eu fiquei nessa casa e eles cuidando de mim e Deus cuidando de mim também. Foi um cuidado de Deus. E depois desse período, irmão, desse tempo todo, aonde o médico chegou a falar que não tinha mais jeito, depois chamou, pegou a segunda bactéria, o médico falou que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Eu saí pela rua orando, chorando, falando com Deus pelo caminho e, de repente, parei num sinal para atravessar, para pegar o ônibus para ir para Nova Iguaçu, que eu estava em Nilópolis, e soltou do ônibus um rapaz de terno, chegou para mim, eu nunca vou esquecer desse moço. Ele chegou para mim e me entregou um papel todo amassado na minha mão. Quando o médico falou que não tinha mais jeito, que ele não ia andar, que ele não ia enxergar, que eu ia ter um bebê a vida toda, que ele não ia falar, era só um bebê para me cuidar a vida toda. Esse moço chegou até mim e me entregou um papel na minha mão escrito, não se turbe o vosso coração, creia somente em mim. Então, irmão, aquela palavra renovou as minhas forças. Eu pude ver ali o poder de Deus falando para minha filha, quem te prometeu foi eu. Eu falei que eu ia curar, que assim como tu chegou nessa terra com o vaso nas tuas mãos, tu sairia com ele. Então era uma promessa de Deus na minha vida. No primeiro dia que eu cheguei naquele lugar, Deus usou uma profeta e falou para mim, essa irmã Beth, como tu chegaste com esse vaso na tua mão, tu sairás. Então como que agora o médico diz que não tem jeito, se ficar bem, se ressuscitasse, ele não ia falar, ele não ia andar, eu ia ter um bebê a vida toda, não dava para entender. Mas Deus falou comigo, não se turbe o vosso coração, creia somente. Nós não vivemos de fé, nós não vivemos por vista, nós não vivemos naquilo que nós ouvimos de um e de outro, mas nós vivemos naquilo que Deus fala. Quando Deus fala que Ele vai fazer, vai fazer. Pode demorar anos, tempo para o homem, mas para Deus tem um tempo determinado. E Deus assim o fez. Hoje o Ramon, ele tem 25 anos de idade, ele está curado para a glória e honra do nome do Senhor, porque Deus é aquele que ressuscita dos mortos, irmão. Deus ressuscitou meu filho, Deus deu vida para ele. Os médicos disseram que não tinha mais jeito para ele, mas para Deus tinha. E Deus restituiu. Uma certa vez eu subi no monte antes dele ter alta, e eu fui no monte lá no Rio de Janeiro, e chegando lá, o médico, o profeta falou para mim assim, o médico vai dizer que ele não vai andar, que ele não vai falar, que vai ser um bebê a vida toda, mas Deus vai dar tudo novo a ele, pulmão, rins, e o sangue dele vai ser renovado, e ele não vai fazer transfusão de sangue, porque o sangue de Cristo está sobre a vida dele. E tudo que Deus falou, irmão, se cumpriu na minha vida. Então, irmão, não devemos temer a adversidade, temos que confiar no Senhor. Vamos viver crendo que Deus pode fazer milagre, que Deus ressuscita, que Deus cura, que Deus sara, que Deus modifica a situação. O remédio, não, Deus unge. Eu orava e falava, Deus unge o remédio que o meu filho está tomando. Deus unge as mãos do médico que está tocando no meu filho. E é assim que tem que ser, irmão. Nós temos que acreditar em Deus.
acreditar que Deus pode operar milagre, que Deus pode fazer maravilha. Eu sei que nunca mais tive contato com esses irmãos, os médicos nunca mais tiveram contato com o Ramon, mas Deus restaurou a vida, e os irmãos que conhecem o Ramon sabem o que Deus fez e o que Deus vai continuar fazendo na vida dele. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos. É um testemunho muito resumido, porque foram 7 meses de batalha, 7 meses de luta, mas também, irmão, uma vida inteira de vitória. E por isso que eu quero dizer para os irmãos, se você estiver passando por alguma adversidade, se o médico disse que não tem jeito, irmão, só não vai ter se Deus não quiser. Porque se Deus quiser dar vida ainda hoje, Ele muda o quadro, Ele muda a história e Ele muda a situação. Eu estou resumindo o testemunho, mas foi isso que eu senti de Deus contar para os irmãos. Assim que eu vi falar da série de testemunho, eu falei, meu Deus, queria tanto poder me inscrever para contar o meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, na vida do meu filho. Porque quando eu estava ali no Rio, irmão, o Senhor usou uma profeta para mim naquele hospital e falou assim para mim, você pedia tempo para fazer a minha obra. Você dizia que não tinha tempo para fazer a minha obra, mas agora eu estou te dando tempo para você fazer a minha obra. E agora, vai fazer a minha obra ou não? Então, irmão, muitas vezes nós oramos pedindo tempo a Deus. Alguém pode falar assim, mas Deus tocar numa criança para poder a mãe se chegar para ele, o pai se chegar para ele, irmão, Deus jamais vai permitir que uma criança sofra além daquilo que ela vai suportar, mas Deus muitas vezes permite para que nós venhamos nos chegar para Deus, não só porque tem uma obra na nossa vida, mas porque tem uma obra na vida daquela criança também. São crianças escolhidas por Deus para fazer a obra dele. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Gente, como é bom nós ouvirmos testemunhos, não é verdade? Eu estava aqui, eu achei, meu Deus, conta mais, quero saber mais. Que é muito bom, é muito edificante. E os caminhos do Senhor são mais altos. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E às vezes a gente não vai entender, na maioria das vezes, o porquê de certas circunstâncias. E quando ela falou sobre o Salmo 121, eu me lembrei de algo que Deus já havia ministrado no meu coração há um tempo atrás, sobre uma pergunta, né? Para onde nós estamos olhando? Que diante das circunstâncias, a gente primeiro procura as opções, né? Da terra, ver quem pode ajudar, ver quem não pode, para depois pensar, vou orar agora, né? Vou ver com Deus se tem algum jeito. Mas na verdade, a primeira opção é olhar para os céus, olhar para o alto, pois dele vem o nosso socorro. E quando a gente direciona, né, o nosso olhar para o Senhor primeiramente, aí sim Ele vai movendo tudo na terra ao nosso favor, para que nós possamos ser alcançados com a nossa vitória. Eu sou muito grata a Deus por mais este momento e eu creio que cada uma de nós recebeu esta palavra e vai guardar na tábua do seu coração. Só que esse Deus é um Deus tremendo mesmo, né? Que faz milagre, né, na nossa vida. Que testemunho maravilhoso, que toda arrepiada aqui. Muita bênção. Quando Deus fala, né? Já deu o nome do lugar e deu o nome da pessoa que ia cuidar, né? Com certeza Deus falou para a pessoa também que ia chegar alguém na cuidar. Uma pessoa estranha, né? Só Deus mesmo. Deus é tremendo. Só tenho a falar que... estou muito feliz com esse Deus. Estou muito feliz com esse Deus e que Ele continua fazendo os milagres na nossa vida, né? Hoje a pregação também lá na consagração foi uma bênção. A irmã lá do Solar, a irmã Marta, né? Pregou lá uma bênção. Falou sobre Jeremias 42. Diz que a gente pede as coisas a Deus, diz que vai fazer. E quando Deus manda a gente fazer, a gente não quer fazer. Quer fazer de outro jeito. Então, que a gente possa atender, né? Que a gente possa servir o Senhor com mais amor e mais alegria, né? Mesmo que seja coisa que a gente acha que a gente não é capaz, né? Mas quem capacita é Deus. Né? Então, só tenho a agradecer esse Deus também.
que ele possa continuar abençoando a irmã Cleia e irmão Ramon, grande pregador da palavra de Deus, grande cantor. Ainda vai louvar e pregar muito por aí. Amém. Irmã Tati está lá no hospital com seu filho. Nós cremos que irmã Tati vai ainda contar o seu grande testemunho, né? Muito o Senhor já tem feito por ela, mas existem processos quando chega o basta de Deus, aí que a gente pode dar aquele grande testemunho como finalização, né, de um processo. E uma coisa que o Senhor falou no meu coração essa semana sobre as guerras, né, que nós enfrentamos, as dificuldades, né, as batalhas, de que muitas das vezes a gente, no momento que a vitória chega, a gente meio que deixa de lado as armaduras. E nesses momentos de dificuldade, estamos em batalha e a gente procura estar ali, mesmo se arrastando, estar firme com o Senhor, guerreando, batalhando, lutando para alcançar o melhor de Deus. E quando a vitória chega, às vezes a gente, agora acabou, chega, põe a armadura de lado. Só que nós temos que ter muito cuidado nos momentos onde a guerra parece, né, ter dado uma trégua, porque o nosso adversário, ele não dá trégua, ele está o tempo todo procurando oportunidades para que venhamos perder o foco, que é Cristo, perder a fé. E às vezes a gente acaba se distraindo. É um momento tão bom, um momento de bonança, né? O momento quando se encerra a batalha, e a gente acaba deixando de lado algumas coisas importantes que aprendemos em momentos de guerra. E esses dias eu até publiquei e falei que não podemos perder a proximidade com Deus, a proximidade que nós adquirimos com Deus no momento da batalha, no momento da guerra, que são nos momentos difíceis que nós nos achegamos, certo? E no momento de bonança, nós temos que ter cuidado para que essa proximidade, né, essa intimidade que adquirimos no momento da guerra, a gente não venha perder. Porque é uma luta para a gente conseguir se achegar um pouquinho para perto do Senhor. Mas é muito fácil e rápido a gente perder essa proximidade. Então, que venhamos estarmos atentas, estarmos convictas de que estamos em guerra, em batalha. Temos fases na guerra, mas a nossa guerra só vai cessar, a batalha só se encerra quando o Senhor nos chamar para a glória. Aí sim, lá será momento de descanso. Lá a gente não vai precisar jejuar, não é verdade? Não vai precisar fazer campanha, orar de madrugada, porque a vitória já foi conquistada, a última vitória, que é a salvação. Então, mas enquanto nós estivermos aqui, passaremos por processos, e a nossa armadura precisa estar grudada na gente. Escudo preparado, capacete no lugar, espada na mão, os sapatos do Evangelho, e seguindo a Cristo, confiando de que a nossa vida está nas mãos dele e que nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos agora, neste momento, agradecer ao Senhor por esta tarde, um momento de aprendizado, de edificação da nossa vida. Eu creio que semana que vem tem mais. Em nome de Jesus, não percam. Vai ser bênção para a nossa vida. E eu particularmente gostei da série Aprendendo com Elas, foi muito boa, né? Deus ministrou muito ao nosso coração. Mas eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais na série Testemunhos, porque testificar de algo que você viveu ali, né, na pele, você sentiu na pele, isso transmitir para o seu próximo, de que você foi vitoriosa, você venceu, você teve a sua vitória, isso é muito edificante.